Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse passo a passo desse joguinho americano. Eu montei aqui, ó, só mais ou menos essa mesinha de café, para vocês verem como fica bonitinho. Olha só, fica um mimo. Esses porta-guardanapo aqui, ó, feito de rolinho de papel higiênico. Eu também tenho um vídeo aí no canal que tá mostrando, tá? Ele fica muito bonitinho, tá? Então, só para vocês verem como fica uma graça a mesa com esse joguinho, ó. Tá? Então, se vocês quiserem conferir e aprender a fazer como que faz, passo a passo, é só continuar assistindo o vídeo. Eu escolhi esses dois tecidos aqui, tá? Eu tenho que ter 3 tecidos. Esse do meio, esse aqui é para mim fazer as faixas laterais, tá? E um de fundo. Aqui eu dei uma emendadinha porque eu ocupei o que eu tinha, tá? O de fundo pode ser o que você quiser, tá? Então, o meio, eu vou deixar as medidas aqui na caixa de box, na box de informações. As faixas laterais. Então, a dica que eu dou é primeiro medir aqui, ó, essa parte aqui da lateral, dessa comprida aqui. Daí eu vou medir e costurar primeiro. Para depois, então eu vou medir, depois de costurado, eu vou medir essa aqui. Aqui eu já deixei cortadinho, mais ou menos, para mostrar para vocês. Mas primeiro eu vou fazer as duas laterais e depois eu venho e corto. Depois de costurado, eu corto exatamente o tamanho para mim fazer essa aqui do lado, tá? Vou precisar também de um círculo. Eu usei a medida, essa caneca, tá? Ó, para fazer o fuxico. O círculo e um botãozinho para mim pregar depois o fuxico, tá? Alfinetei, coloquei direito com direito, né? E alfinetei e vou passar então a costura nos dois lados, primeiro aqui, tá? Eu já costurei, passei a costura com o pé de máquina aqui, pezinho de máquina aqui só, dos dois lados. Então, agora eu vou abrir. O importante é, patchwork, é sempre bom passar ferro para a costura ficar bem assentadinha. E é nessa hora que a gente, é bom medir, então, essa faixa daqui, ó. A minha já está medida mais ou menos, ela vai sobrar, se sobrar um pouquinho, vai sobrar um pouquinho ali, eu vou ter que cortar. Mas, então, é bom tirar a medida nesta hora aqui para fazer as duas faixas. Então, eu vou alfinetar do mesmo jeito aqui, né, de um lado e de outro, direito contra direito. E vou passar então a costura agora aqui para ela ficar certinha, tá? De cima aqui já está feita, ó, já tá costurada. O que que eu vou fazer? Vou colocar direito aqui, porque no caso meu tem ainda uma costura aqui, tem que observar, né? Que eu emendei direito com direito, o fundo dele e o direito, né? E depois eu vou colocar, então, a manta acrílica aqui, vou fazer um sanduíche. Então, a manta acrílica junto com o meu lado de fora e o meu fundo. O direito, então, para baixo aqui, tá? E vou costurar todo em volta, tá bom? Costurar todo em volta. E vou deixar aqui, então, tanto aberto para que eu possa depois virar o meu trabalho, tá? Virar para que ele fique assim, o sanduíche, a manta fica por dentro, tá bom? Costurei, já cortei um pouquinho aqui os cantos, tá? Para não ficar muito grosso. E agora, então, eu deixei essa parte aqui aberta, eu vou virar aqui, entre o fundo e a parte de cima, tá? Vou virar ele todo para cá.
já virei meu trabalho. E o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura em volta aqui todo para ele assentar bem. E aqui, aonde eu deixei aberto, ó, eu vou dobrar, deixa eu ver aqui, dobrar assim, ó, pra dentro, tá? Alfinetar. E vou passar a costura em todo aqui, ó, já vai fechar automaticamente essa parte aqui, então, tá? Ó, certo? Pessoal, depois de você montar, né, desvirar, passa-se a costura aqui em volta. E pra ficar mais bonitinho, ó, um chameguinho, né, eu coloquei um fuxico com um botãozinho aqui do lado. Então, se você não sabe fazer o fuxico, ele é muito simples, tá? Você tira uma... Eu tirei aqui por aquela caneca que eu já mostrei. Faz um nozinho na linha. Arremata aqui, ó. Você vai sempre contornar fazendo a bainhazinha pra ele ficar acabamento bonitinho assim, tá? Então, aqui, ó. Prende bem o primeiro pontinho pra não sair. E depois só vai fazendo com pontos grandes, como se fosse alinhavar. Porque pontos grandes você vai puxar e ele vai franzir depois, né? Então, bem fácil aqui de fazer o fuxico. Eu vou virando aqui e vou passando os pontos grandes. É bom ficar os pontos todos do mesmo tamanho, tá, gente? Quanto maior o ponto, mais franzido, mas também não pode ser tão grande. Tem que ser tudo pra cá. Aqui, eu já terminei de franzir ele, só vou ajeitando ele para ele ficar bem distribuidinho. E aqui, antes de tirar, tá, eu vou dar um remate passando ele aqui por dentro, colocando aqui no meio, para puxar ele bem, ó, para ele arrematar, para ele não voltar ao mesmo tamanho. E eu aqui só vou, então, sem cortar a linha, já com a minha linha aqui, eu vou costurar o botãozinho no meio pra dar um jeitinho de um miolinho de uma flor, né? Com a mesma linha ainda, sem eu cortar, eu já vou aqui na onde eu quero colocar a minha florzinha, meu fuxico, e vou prender aqui, ó, a florzinha, ó. Tá? Dá um pontinho aqui. Deu? Então, olha só, gente, ó. Já costurei aqui minha florzinha, ó. Olha, então... Trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí, tá? Um beijo pra vocês.